vale. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Ei. Pois eu sei que glória a Deus, o único que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Se eu passar pelo vale, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois eu sei que és aquele, o único que nos guarda. Em teus braços é o nosso descanso, Senhor. Em teus braços é o nosso descanso, Senhor. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, Senhor. Recaio em tua graça todos os dias, todos os dias. Recaio em tua graça, Senhor Jesus. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que nos guarda, Senhor. Em teus braços é o nosso descanso. Em teus braços é o nosso descanso. Toma o teu lugar nessa tarde, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja. Bendito e santo e digno de glória.
honra, louvor, aquele que é digno de toda adoração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, já está com a palavra, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Boa tarde a todos. A graça e a paz de Jesus aos irmãos. Primeiro que nada, agradecer pelo convite. Me sinto muito honrado de ser acolhido no seio da família e agradecer por mais uma oportunidade de estar compartilhando alguma coisa da parte de Deus. Eu trouxe hoje uma palavra a respeito do reino de Deus. O Senhor falou comigo, muito importante trazer uma palavra a respeito do reino de Deus, porque nós vivemos dias de muita confusão, dias de muita informação, dias onde muitas pessoas falam muitas coisas, muitas pessoas falam muitas coisas a respeito de uma interpretação humana da palavra de Deus, e por muitas das vezes se confunde muito as pessoas a respeito do significado da palavra de Deus, do significado do reino de Deus, o que significa o reino de Deus, o que é o reino de Deus, como podemos ter acesso ao reino de Deus. E é isso que eu quero trazer para compartilhar com os irmãos nessa tarde. Como início, eu trouxe 3 palavras breves, 3 versículos que estão em 3 livros diferentes da Bíblia, mas a Bíblia, irmãos, a Bíblia, ela prega sozinha. O dia que as pessoas entendam que não precisa de muita dissertação, de muito estudo, de muita teologia para pregar o reino de Deus e para pregar a palavra de Deus, nós vamos estar um pouco melhor do que estamos. Eu trouxe hoje, como a Bíblia ela prega por si só, não precisamos de muito efeito. Eu trouxe 3 palavras iniciais. Primeiro, o Mateus capítulo 6, versículo 33. Depois vamos estar em Romanos capítulo 14, versículo 17. E depois estaremos em Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Mais ou menos para a gente começar a desglossar, começar a entender o que é o reino de Deus, o que significa o reino de Deus. Se os irmãos me acompanham, o primeiro versículo é muito conhecido, é Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em Romanos, eu vou lendo dinâmico para a gente poder dar uma dinâmica à mensagem. Em Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E em Lucas, capítulo 17, no versículo 20 e 21, palavra do Senhor Jesus que diz que o reino de Deus não vem com uma aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E nós, amém, glória a Deus, e nós vivemos dias, irmão, onde quer se materializar, tudo precisa ter uma aparência material, tudo precisa ter uma aparência na qual as pessoas possam tocar, a qual as pessoas possam sentir de maneira física. Mas quando a gente fala de espírito, quando a gente fala de espiritualidade, espírito é tudo aquilo que não é físico. O espiritual é tudo aquilo ao qual nós temos acesso, não pelos 5 sentidos. O espiritual não podemos ver, não podemos tocar, não podemos ouvir, não podemos sentir o cheiro. O espiritual tem a ver com Deus.
Por isso que aqui, a primeira coisa, a mensagem do Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, quase que no final do Sermão do Monte, um capítulo antes do final do Sermão do Monte, o Senhor para conversar com os discípulos e diz, mas buscai primeiríssimo. Não há outra coisa mais importante que buscar o reino de Deus. E se alguém perguntasse o que é, tá, tudo bem, eu vou buscar o reino de Deus, eu vou buscar. Muitas das vezes nós ouvimos essa palavra, nós ouvimos a palavra de buscar o reino de Deus, mas muito poucas vezes é explicado para o povo, é explicado para as pessoas o que é o reino de Deus. Como que eu posso buscar uma coisa que eu não sei o que é? Ele diz, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que a gente sabe que o Senhor vinha falando a respeito do cuidado do Senhor Jesus com todas as nossas necessidades, com tudo aquilo que precisamos para viver. Ele diz, olha os lírios do campo, olha os passarinhos, como o Senhor alimenta, como o Senhor faz crescer, como o Senhor cuida de tudo, sem eles ter que se preocupar, como dizendo, Senhor, não se preocupa com isso que eu estou cuidando de você. Você pode achar que eu não estou cuidando de você, mas eu sei disso, Senhor. Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Diz lá em Jeremias, ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor está nos tirando, está querendo sempre nos arrancar do mundo material e nos introduzir naquilo que é espiritual. E aqui, em Romanos, capítulo 14, versículo 17, Paulo explica, ele diz, lembra que o Senhor falou em Mateus 6, que todas aquelas coisas, comida, bebida, cuidado, tudo aquilo ali, ele vai cuidar. Mas ele diz, presta atenção, o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é uma coisa que você vai poder tocar, você vai poder sentir o cheiro. Ele diz, não é comida nem bebida, é paz e alegria no Espírito. Ele diz justiça, aqui repete justiça, e ele diz paz e alegria no Espírito Santo. Como que a gente pode... Aqui ele nos dá a clave, ele nos dá a chave para nós entrarmos no reino de Deus. Para nós entrarmos no reino de Deus, nós temos que estar em espírito. Porque a palavra de Deus diz, Deus é espírito. E a única forma que nós temos de aceder a Ele é em espírito. Nada que seja desse mundo vai nos levar a Deus. Nada que seja desse mundo vai nos achegar a Deus. O que vai nos achegar a Deus é nós nos atentarmos para a justiça, para a paz e para a alegria no Espírito Santo. E quando Jesus foi consultado em Mateus, em Lucas capítulo 17, Jesus foi consultado a respeito do que seria o reino de Deus. Jesus deu mais uma explicação. Ele diz, nem vão vê-lo ali, nem vão vê-lo aqui. Vocês não vão poder dizer, ali está o reino de Deus, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus, irmão, o reino de Deus está aqui agora, aqui, o irmão que está ali, o outro irmão que está ali, a irmã, outro irmão lá. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. E ele diz não se preocupa pelo dia de amanhã, não se preocupa por aquilo que você há de comer, não se preocupa por aquilo que você há de beber. Preocupe-se, antes do que mais nada, de andar na presença de Deus, de estar com o Senhor. E muita gente me dirá, mas como? Como que eu faço isso? Me desprendendo, irmão. Me desprendendo cada dia mais da ansiedade. O Senhor está me dizendo nessa tarde que nós temos andado muito ansiosos, nós temos andado muito preocupados, mas se nós confiarmos no Senhor, se nós andarmos com o Senhor, Ele fará, Ele cuidará. Nós temos que fazer a nossa parte, sim, nós temos que fazer a nossa parte, mas há coisas para as quais nós não estamos preparados. Há coisas para as quais nós não temos força. E é aí onde entra o Senhor. Aí onde o Senhor diz, agora deixa comigo, agora eu estou no controle. É por isso que essa tarde o Senhor está colocando essa palavra do reino, para que nós possamos entender, nessa época, por muitas das vezes,
tem se confundido a igreja com o reino de Deus. A igreja é a Assembleia dos Santos, a comunhão dos santos, onde os santos se congregam para que haja comunhão entre os irmãos. Mas o reino de Deus tem a ver com a nossa comunhão. O reino de Deus, ele diz, ele está dentro de vós, ele está entre vós. Por quê, irmãos? Porque nós somos habitantes de outro reino. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar não é aqui. Esse corpo que nós estamos habitando é apenas um avatar. E é aí onde está, creio eu, o que está faltando hoje dentro do evangelho, dentro do mundo evangélico, dentro do cristianismo, está faltando essa visão espiritual que diz Paulo em Romanos, capítulo 7, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me libertará desse corpo de morte? Esse corpo de morte. Nós estamos habitando esse corpo agora, mas nós não somos daqui. A mensagem que o Senhor está nos trazendo nessa tarde é para nós nos descansarmos no Senhor, porque Ele tem coisas grandes preparadas para nós. Só que, como ele diz, Paulo fala em Gálatas, capítulo 4, ele diz que o herdeiro, ele só recebe a herança depois dele atingir uma certa maturidade. Eu costumo falar muito a respeito de maturidade e costumo usar um exemplo da nota de R$100. Eu quero compartilhar essa tarde essa imagem com os irmãos da nota dos R$100. Você tem uma nota de R$100 e você tem 3 pessoas diferentes. A mesma nota, você tem uma criança de 2 anos, um adolescente de 17 anos ou 15 e um homem, pai de família e trabalhador. A mesma nota de R$100 você entrega para essas 3 pessoas e você vai ver uma reação diferente. Se você entregar uma nota de R$100 para uma criança de 2 anos, ela vai pegar um lápis de cor e vai rabiscar toda, porque ela só vai ver a imagem, só vai ver o desenho, só vai ver aquilo que chama a atenção dela e vai achar que é um papel para colorir. Aí você pega a mesma nota de R$100 e coloca na mão de um adolescente. Ele sabe, a criança de 2 anos não sabe o valor dos R$100. Mas do adolescente de 15 anos, ele sabe que aquela nota tem valor. Só que ele não tem responsabilidade para gastar aquela nota de maneira consciente. Então, ele vai lá e vai comprar um monte de coisa que não seria adequado comprar se você comparar com o homem maduro, pai de família. Você entrega esses R$100 para um homem maduro, pai de família, e ele exatamente vai saber o que fazer. Agora os irmãos se perguntarão por que eu trago esse exemplo nessa tarde. Porque por muitas vezes nós não recebemos a bênção, porque o Senhor sabe que ainda não estamos preparados para administrar a bênção. No reino de Deus, quando a gente está no reino de Deus, quando a gente entende o que significa o reino de Deus, a gente começa a amadurecer, começa a crescer em graça, em conhecimento. Para quê? Porque o Senhor conhece o nosso coração. Nessa tarde o Senhor está falando que Ele conhece cada um de nós, muito melhor do que nós ainda. Muito melhor do que nós ainda. E às vezes nós queremos receber da parte de Deus e achamos que a nossa oração não está sendo ouvida, achamos que o nosso sacrifício, o nosso propósito não está dando resultado, mas eu quero dizer para os irmãos nessa tarde que tudo que você fizer para Deus tem resultado sim, e está sendo guardado no coração de Deus, só que o Senhor também espera de nós uma maturidade para podermos administrar aquilo que Ele tem para nos dar. As coisas que Deus tem para nos dar são infinitas. O problema está em que nós não sabemos como administrar. Por isso que nessa tarde nós começamos a falar a respeito de reino, a respeito de entender que o reino de Deus não tem nada a ver
com esse mundo. Eu tenho aqui algumas outras reflexões a respeito do que seria o reino de Deus. Jesus diz: o meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. O reino de Deus não é desse mundo. Só que em João capítulo 17, na oração de Jesus, Jesus diz para o Pai: eu já não estou no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E Jesus intercede por nós e pede para que o Senhor continue cuidando de nós, continue nos abençoando, porque Ele sabe das coisas que nós passamos nessa tarde. Eu não sei exatamente por que o Senhor me levou a falar isso nessa tarde, mas com certeza alguém precisa ouvir essa palavra. Alguém precisa saber que Deus está no controle e que isso não é somente uma frase. Não é uma frase dizer que Deus está no controle. O que eu quero dizer para você, irmão, para você, irmã, nessa tarde, que você não desista de andar com Deus, que dê a maior importância ao fato de andar com Deus, que o reino de Deus não seja uma coisa secundária na sua vida, porque Ele está dizendo: buscai primeiro. Não, quando ele diz buscar primeiro o reino de Deus, é para que não seja uma coisa secundária. Não é uma coisa que, tudo bem, eu vou resolver minha vida, eu vou correr atrás das coisas que eu tenho que resolver, e depois eu chego lá e vou na igreja e faço. Não. O Senhor diz: eu tenho que ser o primeiro. Eu tenho que ser o primeiro na sua vida. Eu tenho que ter a primacia, eu tenho que ser o primeiro. Você não pode me deixar como que se eu fosse mais uma coisa. O Senhor não é mais uma coisa. O Senhor é tudo. Porque tudo que existe habita nele. Até os céus, até o universo inteiro habita em Deus. E Ele diz: eu sou o que sou. Quando Ele diz eu sou o que sou, Ele está dizendo: você não vai poder me explicar, você não vai explicar com sua mente o que eu sou. Tão somente creia. Nessa tarde o Senhor está dizendo: tão somente creia em mim. Creia que eu posso. Habite no reino de Deus, que não é desse mundo. Amém? Eu quero trazer também para os irmãos, nessa tarde, mais uma palavra a respeito do reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, é paz e alegria no Espírito Santo. E o Senhor diz, em Jeremias, capítulo 29, nós falamos a respeito disso, diz: eu que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, disse o Senhor. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Ele diz: eu que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, disse o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Presta atenção, pensamentos de paz. A gente falou que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E ele diz: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O fim que desejais. O que você deseja nessa tarde? O que você deseja? Ele disse: eu estou aqui. Eu conheço os seus pensamentos. E ele diz: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. E no versículo 3 ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo coração. É possível sim achar a Deus. É possível sim se encontrar com Deus. É possível sim ter acesso ao reino de Deus. É possível sim ter acesso àquilo que Deus tem preparado para nós. Só que tem condições. O Senhor nos impõe condições. E Ele diz: buscar-me-eis. Se me buscardes, vai me achar. Mas quando me achareis? Ele diz: quando me buscardes de todo seu coração, de todo vosso coração, de todo vosso coração. Eu estou repetindo porque o pregador também prega para si mesmo.
O pregador também prega para si mesmo. O pregador é o primeiro que é atingido pela palavra. O primeiro que é atingido pela palavra. No capítulo 29 de Jeremias, Deus está falando para nós que Ele conhece o nosso coração e que Ele vai fazer o que nós esperamos, sempre e quando seja de paz e não de mal. Sempre e quando seja do bem, o fim que nós esperamos, sendo alinhado com a palavra de Deus, nós vamos alcançar em nome de Jesus. Amém? Eu não sei, vocês vão vocês vão me preparando a respeito do horário, porque eu fico perdido no horário e eu não sei se quanto tempo que eu estou, né? Vocês vão me dando um sinal. Ainda tem mais 10 minutinhos aí. Amém. Eu quero ler agora para os irmãos, como os irmãos poderão ver, nós consultamos muito a Bíblia, porque é ela que nos dá o norte, ela que nos dá o caminho que nós devemos tomar. Eu quero ler com os irmãos na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 8 em diante. Gálatas, capítulo 6, versículo 8 em diante, ele diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. O que semeia da carne, na carne, da carne ceifará corrupção. Lembra que nós falamos a respeito desse corpo? E Paulo fala em Romanos 7, quem me libertará desse corpo de morte, desse corpo corrompido? Se nós semeamos só para a nossa carne, se nós satisfazemos os desejos da nossa carne, nós estaremos semeando simplesmente para a destruição, para a corrupção. Mas ele diz, mas o que semeia no Espírito, ou seja, o que semeia no reino de Deus, o que está dentro do reino de Deus, em algumas traduções, diz assim, do Espírito colheremos a vida eterna. E no versículo 9 ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos e não haveremos, se não desfalecermos. No versículo 9, escuta, irmão, não nos cansemos de fazer o bem, porque a vida cristã é uma construção constante. Você não é cristão às vezes e às vezes não. Você é cristão sempre. Você é cristão dentro da igreja, você é cristão fora da igreja, você é cristão dentro da sua casa, você é cristão na fila do banco e, por sobre todas as coisas, você é cristão quando o inimigo usa alguma pessoa para tentar te tirar da graça. É exatamente aí, quando você está sendo confrontado, é que o Espírito Santo do Senhor tem que falar mais alto. O Espírito Santo do Senhor tem que se apresentar e dizer, não, esse aqui é meu. Esse aqui é meu, você não vai vir aqui tentar tirar meu filho da graça, não. Porque, sabe por quê que você não vai tirar meu filho da graça? Porque eu habito nele. Eu estou dentro dele. E você não pode contra mim. É isso que o Espírito Santo fala para o inimigo nessa tarde. Você não pode contra nós, porque nós somos Pai, Filho, Espírito Santo, e nós temos arcanjos, e não temos anjos, e não temos querubins, e temos serafins, e temos uma legião, um exército de anjos à nossa disposição. Só que nós precisamos de visão espiritual para vermos que o Senhor peleja por nós, que o exército do Senhor está ao redor de nós, que o exército do Senhor está ao redor da nossa casa, que os anjos estão acampados na nossa casa, que o arcanjo Miguel está com a espada de fogo na porta da sua casa nesse momento, para dizer, aqui não entra, esse aqui é meu, a casa dele está marcada com o sangue do Cordeiro. Ele diz, então, no versículo 10 de Gálatas 6, diz, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos.
E aqui onde entra a coisa mais difícil, irmão. Façamos o bem a todos. Ou seja, a todos é a todos. Até aqueles que te fazem mal. Até aqueles que te fazem mal. Sabe por quê? Porque a glória de Deus se manifesta através dos nossos atos. Diz assim resplandeça, diz o Senhor. Mateus capítulo 5. Assim resplandeça a luz. Assim resplandeça a sua luz diante dos homens, para que possam glorificar ao Senhor. Para que possam glorificar ao Senhor através daquilo que vocês fazem, da sua conduta, de como vocês agem e como vocês reagem a esse mundo e a todo o mal que está ao redor. Ele diz, sabe o quê? Ele diz, o Senhor diz, minha é a vingança. Diz o Senhor, minha é a vingança. Não faça justiça por mão própria. Não confie na força do seu braço. Não confie na força do seu braço. Confie em Deus. Ande com Deus. Ame a Deus. Entenda a Deus. Aprenda com Deus. Descanse em Deus. Procure primeiro o reino de Deus. E todo mais o Senhor vai nos dar. Porque Ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Ele diz, aquele que anda comigo, aquele que nasceu de novo, é nova criatura. E se você que está recebendo essa palavra nessa tarde, se você é nova criatura, você vai entender que o reino de Deus, ele não tem nada a ver com esse mundo. Nós somos habitantes de outro reino. Colossenses 3 diz, pensai nas coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. Pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. E Ele diz, pensai nas coisas que são do alto, pensai na eternidade, pensai naquilo que o Senhor tem preparado para você, que é muito mais do que eu, você podemos imaginar. Eu quero deixar os irmãos nessa tarde com essa mensagem. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã, porque cada dia cuidará de si mesmo. Não vos preocupeis, o Senhor está no controle. Só Ele está no controle de tudo. Eu quero deixar os irmãos nessa tarde com essa mensagem da parte do Senhor Jesus. O Senhor diz, eu amo você, eu te escolhi, você é meu, e nada, por mais aparente que seja, por mais doloroso que seja, nada no final vai fazer tanto quanto eu vou fazer para você. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra tão maravilhosa, tão edificante, que nos faz refletir e pensar, né? Que verdadeiramente é isso que nós devemos fazer, buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. E isso aqui é estar buscando o reino de Deus, é nós estarmos aqui nos colocando na presença do Senhor, como foi dito, porque Ele está entre nós, glória a Deus, Ele está entre nós, o reino de Deus está entre nós. E isso é maravilhoso, por isso estamos de pé, por isso estamos aqui todos os domingos, por isso nós estamos aqui em família buscando ao Senhor, por isso o Senhor nos traz uma palavra de edificação, uma palavra que nos traz uma reflexão, uma palavra que nos faz nos achegar cada vez mais ao trono da graça, ao trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra maravilhosa. Glória a Deus, pastor. Pastor Jesus Cristo, muito obrigado por sua presença. Se você quiser adorar o Senhor com mais um hino, pode adorar, para a gente depois estar orando e agradecendo a Deus. E antes do Senhor começar a adorar o Senhor, eu quero falar aqui também que nós estamos agradecendo a Deus neste culto pelo grande livramento que Ele deu a Manuela. Manuela, a família sabe, né? Ela trabalha embarcada e ela sofreu um desencontro ali na hora de embarcar
desembarcar no hotel onde ela estava, mas o Senhor deu um grande livramento para Manuela. E isso é porque nós estamos pedindo ao Senhor a proteção dele, né? E o Senhor é o guarda fiel do seu povo, o Senhor ele nos guarda. Nós nos colocamos aqui em família, pedimos a Deus e Deus, ele estende a mão poderosa e guarda toda a nossa casa. Depois a Érica, se quiser contar rapidamente, dar uma palavra, a Érica pode contar, mas eu já estou aqui agradecendo a Deus pelo grande livramento que ele deu a Manuela nessa semana. Pastor, pode louvar o Senhor. Tua presença é real aqui neste lugar. 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 Aleluia, Senhor. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei tão somente a ti. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Santo é o Senhor. Junto com os serafins cantamos santo. Junto com os serafins cantamos santo. Junto com os serafins cantamos santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Érica, você quer falar alguma coisa? Quero agradecer. A paz do Senhor para todos. Pastor, Amém. Que palavra maravilhosa. Realmente o nosso alvo é o céu, e o céu é uma realidade, né? Não podemos se envolver com as coisas da terra e esquecer que o céu é uma realidade. Enquanto vivemos aqui nessa terra, né, nós passamos por aflições, mas sabemos que o Senhor é aquele que nos livra de todas. E a Manuela, né, ela sempre quando embarca, ela vai para o pré-embarque, que é num hotel contratado pela empresa, em Macaé, que ela sempre fica nesse hotel. Ela, o comandante e toda a equipe do navio. Elas ficam sempre nesse hotel. A empresa contrata esse hotel para eles, mas outras pessoas frequentam também. Então, ela foi para esse hotel. E chegando lá, cada um fica num quarto, as mulheres no segundo andar, os homens no primeiro andar, e os outros hóspedes que tem.
E aí ela quis comer um iFood, porque já chegaram à noite, já tinha acabado acho que a janta, ela não queria a janta do hotel, aí quis comer um iFood. Aí pediu um iFood, foi lá embaixo comprar o iFood, pegar o iFood. Aí pegou o iFood e foi pegar o elevador, só que o elevador estava cheio. Aí ela estava cansada porque sair daqui do Rio de ônibus contratado pela empresa e chegar lá é uma viagem tanto, ela estava cansada. Aí ela queria logo ir para o quarto. Só que ela inventou, meu Deus, essa cabeça de jovem, ir pela escada de emergência. Nem eu, velha, vou pela escada de emergência que eu sei que é vazia, é perigoso. Mas eu acho até, não sei se foi bom, se foi ruim, porque talvez eu acho que se ela fosse pelo elevador, talvez ela encontraria essa pessoa antes. E aí ela foi pela escada de emergência. Aí nisso, ela subiu um lance de escada, só que deu numa garagem. Aí ela, meu Deus, eu errei, deu uma garagem. Ela subiu outro lance de escada, deu outra garagem. Então, eu acho que isso também foi tudo ela ganhando tempo, foi Deus confundindo para ela ganhar tempo, porque talvez eu acho que ela encontraria essa pessoa antes. E ela errou de novo. Aí chegou o primeiro andar e ela falou, ai caramba, ainda não é esse andar, eu vou no segundo, que é o meu. Chegando no segundo andar, quando ela abriu a porta de emergência, né? Ela olhou assim no corredor e tinha um homem falando, querendo abrir uma porta e as mulheres gritando, sai daqui, você não pode entrar, socorro, socorro. E esse homem querendo entrar. E quando ela abriu a porta, ele olhou para o lado. Aí olhou para ela. Aí ela disse que na mesma hora ela viu aquele olhar maligno. Mas foi uma coisa tão maligna que o olhar dele veio direto para ela. Aí ela gelou, né? Aí ela falou, meu Deus. E ele começou a vir em direção a ela. Aí o que ela fez? E nisso, ele não estava assim, no estado dele normal. Ele estava em transe. Ele não estava drogado, porque quando a pessoa está drogada, ela fica muito violenta, ela fica assim toda elétrica. Ele parecia estar em surto, mas estava perigoso, porque ele não estava em si, no estado normal dele. E ele veio em direção dela devagar, e ela entrou de novo na saída de emergência, porque foi a opção que ela tinha, ela estava longe do elevador. Ela fechou a porta de emergência, ficou empurrando, ver se ela conseguir segurar um homem empurrando, com certeza foi o Senhor que ajudou, os anjos do Senhor que ajudou ela a segurar a porta para aquele homem não abrir. E ela, rapidamente, quando ela entrou, enquanto o homem vinha, ela passou um zap pro grupo do barco e falou, socorro, socorro, eu estou no segundo andar na porta de emergência, tem um homem atrás de mim. Nisso que ela falou, veio todo mundo, mas aí o homem começou a mexer na maçaneta da porta e ela segurando, mas ele não conseguiu empurrar. Ela ficou muito nervosa com isso. Nisso foi o tempo do pessoal chegar. Ele não abriu a porta, eu agradeço muito a Deus, minha bateria está acabando, 5%. Ele não conseguiu abrir a porta, o pessoal chegou aí, pegou ele, graças a Deus. Não aconteceu nada com a Manuela, o pessoal agarrou ele, pegou ele estava em transe, ele era um hóspede que estava no hotel, aí teve esse surto, mas poderia ter acontecido pior, né? Aí foi feito um boletim de ocorrência, veio a polícia, a empresa até cancelou o contrato com esse hotel, nem vão ficar mais lá, sabe? Deu um problemão lá, porque a empresa contratou esse hotel já há tempos, né? Cancelou o contrato, mas para honra e glória do nome do Senhor, foi um grande livramento que poderia ter acontecido pior, ele ter agarrado a minha filha, matado a minha filha, e minha filha nem está mais aqui. Mas o Senhor é aquele que acampa os anjos ao redor dos que o temem e os livra. Então, eu agradeço a Deus por esse grande livramento da minha filha. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Esse é um motivo para a gente louvar a Deus mesmo, né, irmãos? Como que o Senhor protege, como que o Senhor dá livramento, né? Então,
Que o Senhor seja louvado e engrandecido em nosso coração. É só gratidão a Ele por tudo que o Senhor tem feito por nós, por cada um de nós, e por cada família aqui representada, né? Por cada lar aqui representado. Quantos livramentos, quantas bênçãos. Nós vamos fazer 2 anos de live já, pastor, aqui. Né? 2 anos, todo domingo nós estamos aqui. E Glória isso a é Deus. só para a gente louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, Amém. mais uma vez, eu quero demonstrar aqui minha gratidão ao Senhor também, tá? Que compartilhou conosco, né? A alegria de estarmos aqui em família, adorando ao Senhor. Tenho certeza que toda a minha família já lhe ama, né? E com certeza teremos outras oportunidades para o Senhor estar trazendo outras palavras aqui para nós. Tá Tudo bom, pelo pastor? reino. Tudo pelo reino, é verdade. Tudo pelo reino. Glória a Deus. Então, nós vamos encerrar essa live, né? Faltam só 6 minutinhos, e eu queria convidar o nosso querido irmão Felipe, né, para estar fazendo essa oração, agradecendo a Deus,